assim que vocês são acolhidos hoje na comunidade paroquial, essa comunidade de fé que vocês escolheram, ou porque moram aqui, ou porque costumam participar aqui, ouvir a palavra de Deus aqui, celebrar os sacramentos aqui. Então, é nessa comunidade de fé que vocês são acolhidos hoje. Eu pedi para que a Assembleia nos veja, porque muitas vezes nas nossas paróquias é muito comum, não sei se aqui é assim, mas nas paróquias é muito comum, então quem é catequista de criança não conhece os jovens do Crisma. Quem é catequista do Crisma, às vezes não conhece o pessoal da música. O pessoal da música, às vezes, nunca ouviu falar quem é o pai do crismando, nunca viu na frente o pai do crismando. O pessoal da pastoral social nem sabe que tem catequese. Muitas vezes acontece isso nas nossas paróquias, e isso é evangelizar. A evangelização, ela se dá pelo anúncio, da palavra. Os catequistas fizeram isso com certeza muito bem, mas antes do anúncio é preciso esse contato, esse testemunho da fé, e então aí nossas comunidades pecam um pouco. Parece que a gente vive assim um pouco isolado, cada pastoral fazendo o seu trabalho, bem feito, mas então, às vezes, é comum que o pessoal da música nem sabe quem são os pais das crianças da catequese. Não é crítica não, viu? É uma constatação que eu vejo na paróquia que eu trabalho, vejo nas comunidades em geral. Então, para que a gente comece a entender que a evangelização começa pelo sorriso, a evangelização começa pelo abraço, a evangelização começa pelo olhar nos olhos das pessoas. Então, esse acolhimento é importante. Então, hoje vocês são acolhidos pela comunidade de fé, que vocês escolheram, que vocês participam, e a comunidade também pode agora cobrar de vocês a presença, cobrar de vocês a participação, cobrar de vocês a ajuda, porque é para isso que vocês estão professando a fé, para fazer um caminho junto com essa comunidade. A salvação, que hoje nos fala a primeira leitura, ela não é um problema individual, não é algo que nós alcançamos sozinhos. Claro que temos que trabalhar individualmente pela nossa salvação, mas a salvação ela é conquistada, ela é celebrada em comunidade. Então, eu não vou me salvar sozinho, mas vou me salvar em comunidade. Na comunidade de fé, eu consigo perceber as dificuldades das pessoas. Na comunidade, eu consigo olhar quem está sofrendo. Na comunidade, a gente consegue olhar quem está feliz, quem está tendo sucesso nos seus trabalhos. E sozinho a gente não consegue fazer isso. Então, a nossa espiritualidade, se ela for somente ir lá de casa, sozinha, eu já ouvi vocês também, Tanta gente diz assim, eu rezo lá na minha casa mesmo. Eu não preciso ir na igreja, eu rezo em casa. Outros dizem assim, rezo no escurinho do meu quarto. Que bom, que reza no escurinho do quarto. Pior se não rezasse em lugar nenhum, nunca, Então já é uma grande coisa rezar em casa. Outros dizem assim, eu me confesso com o meu travesseiro. Óbvio, Pior seria se nunca se confessasse, nem que a consciência nunca acusasse nada. Então, confessar com o travesseiro já é uma grande coisa. É sinal que faz exame de consciência, é sinal que reflete sobre a própria vida, mas é na comunidade que a gente recebe o perdão de Deus. E a gente confessa os pecados na comunidade. Então, é importante hoje a participação de vocês nesse dia, que a primeira leitura nos fala das primeiras comunidades, e a semana passada é uma continuação, a leitura de hoje, da semana passada, as comunidades estavam entusiasmadas. É bom a gente ressaltar isso. As primeiras comunidades de fé, com os primeiros apóstolos, com os primeiros discípulos, estavam entusiasmadas e tinham a consciência que o entusiasmo não era por causa do seu trabalho. Tinham a consciência de que o entusiasmo vinha pela ação do Espírito Santo. Tinham consciência de que o Espírito Santo está presente na comunidade. Quando a comunidade se reúne, a comunidade se junta, a comunidade se quer bem, a comunidade presta atenção nos outros,
Então, aí o Espírito de Deus se faz presente, se manifesta. Então, os discípulos tinham essa consciência, não era mérito deles. Não é porque Paulo era bom pregador, Barnabé era bom pregador, não é só isso. Precisou do bem deles, mas antes de tudo eles tinham a consciência. Num mundo que já era marcado por divisão. Hoje nosso mundo está totalmente dividido. Nós temos um abismo que separa ricos e pobres. Não estou fazendo sociologismo aqui, mas é só para dizer que, inclusive socialmente, nós somos separados. Essa semana saiu um dado estatístico aí, que dizia assim, nos jornais que passou, os pobres ficaram 20% mais pobres. Os ricos ficaram 3% mais ricos. Isso já é uma divisão. Estou dizendo isso só para dizer que nosso mundo tem muros, nosso mundo tem cercas, nosso mundo tem divisões. Divisão de forma de pensar, divisão de forma de ser, divisão na forma de agir. Se a gente frequenta um pouquinho a internet, ali a gente percebe a crueldade da divisão. No relacionamento pessoal a gente se respeita, até frente a frente a gente conversa um com o outro, a gente respeita o pensamento do outro, mas quando a gente vai na internet, às vezes eu vejo, são ministros de Eucaristia, às vezes da mesma paróquia, o que dizem um ao outro na rede social, a forma grosseira de se tratar um com o outro, porque o outro pensa diferente, porque o outro pensa A, o outro pensa B. Então, nosso mundo está marcado pela divisão. Diferentes formas de pensar, diferentes formas de agir, diferentes formas de acreditar. E nós entramos nessa onda que vai aparecendo por aí, sobretudo pelas redes sociais, e a gente esquece de ver que nós temos algo em comum, que é a nossa fé, nós temos algo em comum, que é o amor, a caridade. Isso está acima de tudo, isto é a diferença que faz no nosso caminho. Digo isso para dizer da palavra de Deus hoje. O grupo dos primeiros apóstolos e algumas comunidades que eram ainda do estilo judaico, ainda eram remanescente da religião judaica, porque as primeiras comunidades foi isso, judeus que vieram do judaísmo se tornaram cristãos. Então, o que eles compreendiam da fé era o judaísmo. Para ser membro do judaísmo, tinha que nascer de mãe judia, tinha que respeitar, praticar a lei, estar sob a lei e praticar a circuncisão. Isso definia o que era a salvação, quem teria parte com Deus no judaísmo. Esses, quem cumprisse a lei e quem realizasse a circuncisão. Só que depois a igreja ela se expande. Jesus diz: ide por todo o mundo. Então Paulo e Barnabé saem dos muros do judaísmo e vão pregar em outros lugares. Então ali nós temos, é o chamado mundo pagão. Pagos eram os povos das montanhas, Então esses povos que não estavam dentro da religião judaica também receberam o anúncio, a palavra de Deus, mas não conheciam a lei, muito menos tinham o costume da circuncisão. A circuncisão era algo muito próprio do povo de Israel, Então, que primeiro começou como norma de higiene, depois isso foi trazido para a religião, foi assumido como uma coisa religiosa e se tornou algo distintivo do judaísmo. Os que estavam fora, os da Grécia, de Roma, de todas aquelas regiões, não tinham esse hábito, não tinham esse costume. E aí, então, os judaizantes, é o texto de hoje, vão dizer: vocês não vão ser salvos se vocês não realizarem circuncisão, se vocês não respeitarem a Torá, não cumprirem a Torá, a lei. Então, para dizer, vocês não vão ser salvos se vocês não pensarem igual a nós. Vocês não vão ser salvos se vocês não forem iguais a nós. E aí, então, os apóstolos vão lá, conversam com Pedro. Pedro também tinha uma visão diferente, mas houve um consenso entre Pedro e Paulo. Isso é bonito, Todo mundo sabia que nas comunidades eles pensavam diferentes. Todo mundo sabia que Pedro pensava de um jeito, Paulo de outro jeito, Barnabé de outro jeito, Tiago de outro jeito.
Mas não era a diferença que era colocada na mesa todos os dias, mas era o amor, era o cristianismo, era a prática do amor, a ponto de naquelas primeiras comunidades as pessoas olharem para os discípulos, para aquelas comunidades e dizerem assim: vejam como eles se amam. Eles não disseram assim: vejam como eles pensam tudo igualzinho. Não foi essa, porque sabiam que pensavam todos diferentes. Cada um pensava de um jeito, cada um via a vida de uma forma. Sobretudo Paulo, que tinha já passado pelo mundo romano, tinha cidadania. Paulo tinha um outro olhar da vida. Então Paulo conseguiu ajudar os apóstolos a fazerem uma distinção. E aqui a conclusão de Pedro, bonito, né? Pedro vai dizer que a salvação não depende de cumprimento de normas, de leis ou de prática de ritos, mas a salvação é graça de Deus. Deus veio até nós. No cristianismo é a única religião em que o movimento é de lá para cá. Nas outras religiões todas, os seres humanos aqui do chão procuram Deus no alto. Então, no cristianismo não somos nós que procuramos a Deus, mas Deus nos encontrou primeiro. Antes de nós o procurarmos, Deus já nos tinha encontrado. Então, reunidos, considerando a graça de Deus, que é chamado Concílio de Jerusalém, é a primeira reunião que os apóstolos fazem para definir um grande problema, porque estava em jogo aqui. O que faz com toda essa gente nova que chegou? Vai todo mundo ter que fazer circuncisão? Então a igreja se reúne, dialogou, a igreja dialogou, reuniu, um colocou o seu pensamento, outro colocou o seu pensamento e ficaram com aquilo que é essencial. Não se deu ênfase às diferenças, mas se deu ênfase àquilo que era o mais importante. A salvação é graça de Deus. Antes que nós cumpríssemos alguma lei, Deus nos salvou pela ação do Espírito Santo e enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. E aí vem o Evangelho de hoje, que vai nos propor um caminho. Nesta graça que é a salvação, nós somos chamados a fazer um caminho em que o Senhor Jesus nos diz: guardar a minha palavra. Não é um imperativo da lei, mas acolher a palavra, que é muito mais que lei, a palavra que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, ele é a palavra de Deus no meio de nós. Então Jesus diz: esse é o caminho. E nesse caminho, com a palavra, acolhendo a palavra que é Jesus, nós vamos encontrar o Pai. Essa é a finalidade da nossa vida, essa é a finalidade do caminho da nossa vida. Então, juntos como igreja, diferentes que somos, a própria palavra igreja vem lá da língua grega. A primeira palavra é carral, depois eclésia, acho que o hebraico é carral, depois eclésia. Tudo isso para dizer, igreja significa assembleia. Essa é a definição de igreja. Estamos aqui numa assembleia, dizemos a assembleia litúrgica. Então eu penso diferente, o diácono pensa diferente, o padre pensa diferente, o ministro, cada um de nós aqui pensamos diferente, somos diferentes, viemos de lugares diferentes, mas quando se reúne, congregamos em assembleia, quando a igreja se reúne, nós nos unificamos na Eucaristia. A Eucaristia, que é o Cristo, nos unifica a todos. Todas as diferenças se tornam pequenas diante da grandeza do Cristo, que é maior que todos nós e que nos propõe um caminho. Então, seguindo o caminho de Cristo, é que nós chegaremos ao Pai na conclusão da história, que nos fala a segunda leitura de hoje, livro do Apocalipse, fala do final dos tempos. Então, no fim, caminhando, diferentes que somos, caminhando no amor, que é o mesmo. Então, o amor não é diferente, o amor é amor. Caminhando no amor, nós vamos chegar ao Pai, onde não terá mais templo, onde não haverá mais nenhuma circunstância humana, diz o texto, não precisará do sol, não precisará da lua, porque o próprio Deus será um grande templo, é nele que nós viveremos. Esse é o caminho da nossa fé. Essa é a mensagem que a celebração pascal de hoje nos coloca. E vocês jovens, um pouquinho menos jovens, mas gente jovem, Vocês são os que não são jovens
de idade, mas sei lá quando vocês têm, 25, 23, né? 27, que seja, né? Estão no tempo propício, estão na flor da idade para se colocarem a serviço da comunidade. Que bom seria se vocês, nos próximos dias, já procurassem o padre, o diácono, o padre Paulo, né? Para dizer: Padre, eu optei por esta comunidade. Eu fiz a minha opção de fé, eu confirmei a minha fé nesta igreja. Portanto, eu estou aqui para o que o senhor precisar, né? Eu quero ajudar no caminho da evangelização. E o jovem fala muito facilmente a outro jovem, mais do que nós que já deixamos um pouco de ser jovem. Então, o jovem tem uma ligação assim muito direta com outros jovens. E que pena que nós somos só 27. Com todos esses prédios aqui, eu tenho certeza que com a presença de vocês, o ano que vem, se cada um chamar um, nós já teremos 54, né? 27 vezes 2, isso aí, né? 54. Então, se cada um de vocês trouxerem um, o ano que vem teremos o dobro. Mas vocês podem trazer muito mais, porque tem muitos jovens por aí perdidos, tem muitos jovens que não encontraram o sentido da vida. A gente atende pessoas, né? A gente vai escutando as histórias da vida aí, a gente vê como os jovens estão perdidos, sobretudo na internet, que coloca tantas coisas perniciosas na cabeça dos jovens, que instigam os jovens a andarem por caminhos que não levam à vida, caminhos que não conduzem a lugar nenhum. Então, eu tenho percebido que os jovens, sobretudo, estão sem sentido da vida, perderam o sentido, porque foram buscar lá fora, não que lá fora, o mundo é bom, tudo que Deus fez é bom. O problema é que as pessoas se perdem com as propostas enganosas que se tem na internet, que se tem em tantos lugares. Portanto, vocês têm um caminho grande, né? Vocês têm muito a ajudar a comunidade, não só aqui dentro. Aqui dentro também, quem sabe muitos de vocês podem se juntar ao grupo dos catequistas, muitos de vocês podem se juntar ao grupo da música, muitos de vocês podem se juntar ao grupo da pastoral social, né? Porque a comunidade tem muito trabalho, tem muitas frentes que podem ser abertas, e vocês têm ideal, o jovem idealista. Então vocês podem ajudar muito a libertar outros jovens. Estão soltos no mundo, mas ao mesmo tempo estão presos nas garras, né, dos poderes, da internet, de tantas falsas promessas que nós temos aí. Então tem jovem que se importa, tem jovem que só fala de suicídio, tem jovem que não sabe mais o que vai fazer da vida. Eu tenho escutado isso de pais, de mães, né? Então, sinal de que os jovens não se encontraram ainda com a alegria do Evangelho, que fala o Papa Francisco. Terminando, o Papa Francisco escreveu a vocês jovens uma carta, agora recentemente, como fruto do sínodo dos jovens, Cristo vive, o Papa diz, né? É o nome da carta, porque o Cristo é jovem como vocês, e vocês precisam confiar na juventude de Cristo. E o Papa vai depois dizendo tantas coisas bonitas, tantas formas, né, que vocês podem ajudar a chamar outros jovens. E por fim, o Papa diz assim, lá no finalzinho da carta, o Papa diz uma coisa bonita, ele pega aquela passagem de Pedro e Paulo, no primeiro domingo da Páscoa, né? Pedro e Paulo foram ao sepulcro, João e Paulo, né? João era jovem, correu, né? Foi na frente, Pedro era mais velho, foi mais no seu ritmo, chegou depois. Mas João esperou Pedro chegar, esperou a igreja, né? Teve a paciência de esperar a igreja chegar. João não entrou, só depois que Pedro chegou. Aí o Papa diz assim, jovens, vocês vão chegar na frente, porque vocês correm mais. O jovem tem pressa, o jovem é dinâmico, o jovem resolve as coisas logo. Nós mais velhos, a gente resolve mais demoradamente, né? A gente já está machucado pela vida, então a gente já não vai muito para cá, porque a gente sabe que é perigoso, e o jovem vai na frente. Então o Papa diz, vocês vão chegar primeiro. Então quando vocês chegarem, tenham a paciência de esperar a igreja, esperar nós, os mais velhos, esperem por nós. Então, é a palavra que eu digo hoje, né? Vocês têm pressa, vocês querem a coisa para o agora, né? Então, esperem por nós. E finalizando, o Papa diz assim, a gente ouvia muito assim, né? Os jovens são o futuro da igreja. O
Papa Francisco mudou isso, ele disse assim: vocês não são o futuro da igreja, vocês são o hoje da igreja. É hoje que a igreja espera e conta com vocês, não é para amanhã não. Amanhã a gente pergunta aos ministros, né? Fala assim, quem vai ficar no nosso lugar daqui 30 anos, né? A pergunta que a gente faz. O Papa não está falando de 30 anos, não. O Papa está dizendo, hoje, vocês já precisam ocupar o seu lugar hoje, na comunidade, no mundo. Então, com a força do Espírito que vocês recebem hoje, com a fé firmada, a fé confirmada na comunidade, vocês possam seguir esse caminho que leva ao Pai. Que assim seja. Amém.